Bom dia a todos, pessoal. Hoje é 24 de agosto de 2021, aula de treinamento físico. Nós estamos entrando na aula número 7 hoje, continuando então com o conteúdo mais inicial sobre princípios do treinamento físico. Deixa eu ir entrando, gente. Então, princípios do treinamento físico, e a aula é com a professora Diana Cubijos. Tá? Passo a palavra já para ela coordenar tudo aí. Vou liberar também. Diana, boa aula. Ok, bom dia a todos. Eu agradeço também ao professor se me coloca como hosting para poder compartilhar os slides. Liberei agora. Tá, perfeito, obrigada. Tá, hoje vamos a falar de 3 princípios de continuidade. Aqui, espera, eu comparto aqui. Agora foi. Muito bem. Tá. Então, vamos a falar de 3. Desculpa. Vamos então a falar do princípio da continuidade, na qual se refere a ter um processo do treinamento físico sem interrupções. Esse processo contínuo, que não existem interrupções, é muito importante que seja aplicado no ponto ideal da carga, justo antes de começar o declínio, para generar essa carga progressiva ondulatória e assim adquirir os processos adaptativos que estamos procurando ou que nos colocamos como objetivo. No momento que se tem esse processo contínuo, é possível, como já falei, ter adaptação, mas no momento que se perde essa carga, essa continuidade, se entra em um processo que é da involução ou que também vamos a falar depois, do princípio da reversibilidade. Então, é aí uma importância de que esses processos de treinamento sejam contínuos. E então, o que quebra o princípio? Sim? E gostaria que, por exemplo, a Carol Maciero, o que você acha que poderia quebrar esse princípio da continuidade? Pode me dar alguma ideia ou alguns dos presentes? Carla ou Rose? Oi, prof, acabei de chegar. Bom dia, não tem problema. Estamos falando do princípio da continuidade, tá? Estamos falando do princípio da continuidade e da importância dele dele ser contínuo, dele ser contínuo e aplicar as cargas no ponto ideal antes de começar o declínio para ter os processos adaptativos que temos como objetivo. E aí é possível, hay unos factores que fazem que tenha uma quebra desse princípio. Eu gostaria de escutar, fazer uma lluvia de ideias do que podia quebrar essa continuidade. Então, gostaria de escutar de vocês que pode quebrar essa continuidade em um processo de treinamento. Acho que alguma lesão, alguma coisa que faça parar por um tempo. Uhum. Muito bem, lesão, o que mais? Carla, alguma ideia além da lesão? Outra ideia? Quando atinge a fadiga? Lesão, perdão, aqui. Quando atende a fadiga, bom, vamos, o que mais? Que atende a fadiga por quê? Eu quero escutar um pouquinho mais. Alguém mais?
Sobrecarga? Uhum. Porque a sobrecarga. Que vai trocar o tipo de carga, né? Do que eu tá acostumado, tá seguindo uma continuidade, desculpa, um raciocínio de progressão, né? De carga. Uma sobrecarga muito grande pode dar uma quebra nessa continuidade. Tá, mais ou menos. Assim, alguém mais antes de eu continuar e falar um pouquinho disso? Alguma ideia a mais? Assim, a sobrecarga como tal, lembren que hay tres tipos de estímulos o tres tipos de descarga que es de excitación, ¿sí? A sobrecarga que va más al lado adaptativa y una de exaustão, ¿sí? En el proceso de continuidad, entonces estamos hablando de uno de continuidad do proceso de treinamento, de no ter faltas a ese proceso. Hay una parte de sobrecarga que sí puede ser que no necesariamente tiene que ver con esa falta de continuidad. La gente precisa ter esos estímulos y tenerlos de forma continua. Uno no consegue entender bien qué você quería decir con la sobrecarga, ¿sí? Mas una de las cosas que a gente sí precisa, estímulos o cuando precisa de esa sobrecarga para tener as adaptações que queremos. Então, essa quebra desse princípio 1 pode ser por faltas do aluno ao treino, tá? Porque não há uma sobrecarga, não existe esse estímulo. A longos periodos de manutención o regenerativos, que cuando aplicamos ese estímulo o esa carga más del tipo de excitación, que él es más para mantener. Porém, si él fica por un periodo muy longo, también ahí ten un proceso, ten una falta de continuidad para adquirir más adaptaciones. E uma que é muito importante, porque às vezes nós acreditamos que só a falta do aluno nas sessões de treinamento é o que gera essa quebra, esse princípio de continuidade, e não necessariamente. Tem que ver também com os erros que, como treinadores, ¿sí? Ou como na prescrição do exercício, podemos errar por não dar o estímulo correto para ter esa sobrecarga que precisa, adecuada, ótima para ese proceso de adaptación. Entonces, si a eso específicamente se refería en el momento que falou a Grace sobre la sobrecarga, sí. Entonces, también puede ser una quebra de ese principio. Mas existen outros fatores que afetam essa falta de continuidade. A Carola havia falado da lesão, e sim, efetivamente, quando um de nossos alunos ou esportistas tem uma lesão, então, claro que o primeiro que acontece é essa falta de continuidade, e aí é muito importante também essa prescrição e esse planejamento do treino de tal forma que se evite estímulos ou de exaustão que possam levar a uma lesão. A falta de aderência também. E essa falta de aderência está muito ligada com a motivação. Então, manter o aluno motivado é muito importante para que ele não desista de realizar os treinamentos, de ter uma continuidade. É muito comum e é normal ver que um aluno começa um processo e aos poucos tempos desiste por diversos motivos, por diversos fatores, mas tudo também pode estar ligado ao nome, que é motivação, e a gente tem que estar muito atento de qual é o objetivo que tem o aluno. E quando ele chegue lá, a zona, campo de treinamento, a nossas aulas,
eles nós estar atentos a qué procura ele. ¿Sí? ¿Cuáles son? No, si bien la gente no es psicólogo como tal, nós temos que ter essa sensibilidade para entender pouco da personalidade, pouco de como do que procura esse aluno para manter aderência ao plano de treinamento. E problema financeiro, certamente não todo mundo tem acessibilidade muito fácil, outros sim, outros não, e isso pode virar um problema. Nós, às vezes, desconhecemos as condições, certas condições dos alunos, às vezes temas de deslocamento, temas de pagamento de mensalidades, coisas assim. Então, tudo isso hay que ter em conta também no momento que estamos treinando los alumnos para tentar mantener una continuidad en los procesos y estar en la fase escolar o inicial. Eu me pergunto quantos de vocês, que eu acho que é tema muito comum de se falar, quando estavam na escola ou mais adolescentes, que os pais castigavam se não fazia bem a tarefa, ou tarefa de outras disciplinas, ou se se comportava mal, dizia, não vai ir ao treinamento, não vai ir a realizar atividade física. Então, isso também é importante ter em conta, sobretudo quando temos alunos na fase escolar, de entender que existem outros processos externos a nós, na qual pode interferir nessa continuidade. E por que é tão importante falar de continuidade? Porque no momento que não se aplica esse estímulo no momento adequado, começa uma curva de involução, e isso é o que vamos a chamar então, que vamos também a chamar de princípio, um dos princípios de versabilidade. Ok. Aqui se me foi a letra. Que é a perda parcial ou total das adaptações anatómicas e fisiológicas e desempenho induzidas pelo treinamento, como uma consequência da redução ou interrupção do treinamento. E então, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês este gráfico aqui, na qual a aptidão diminui rapidamente em torno de 2 vezes mais rápido. Y por eso también es importante mantener algún estímulo durante periodos de recuperación de lesão. Si ustedes olham aquí este gráfico, ¿sí? Esto tiene que ver con, aparte, es un gráfico en la cual el 50% do conteúdo mitocondrial es perdido en la primera semana. E após de 5 semanas, há uma perda completa desse ganho que houve. Se vocês veem aqui, o treinamento, o ganhar como tal, demora muito mais tempo do que a perda. E voltar a recuperar, em uma semana você consegue perder bastante e demora 4 semanas para volver ao ponto de recuperação. Então, por isso é que também se fala desse princípio de continuidade para poder manter esses processos adaptativos, porque perder o que se tem trabalhado é muito fácil. E quando a gente fala para o aluno de não perder essa continuidade, não estamos falando de perder uma sessão ou uma sessão como tal de treinamento, sino que estamos falando de que ele vai perder todo um processo adaptativo em período de tempo muito curto. Então, isso tem que também ser abordado, explicado para o aluno,
de tal manera de motivarlo a que continue, ou dependendo do caso, como no caso de lesões, que pelo menos se tenham outras estratégias ou outros estímulos para não ter esse declínio tão forte. E quando então falamos dessa reversibilidade, então estamos falando que há destreinamento e há uns processos que eles se comportam um pouco diferente, dependendo se são pessoas ativas que estão por la parte da saúde. También hay una parte que hay algunos componentes fisiológicos y biomecánicos que funcionan diferente en atletas. Me refiero al periodo que demora o de entrenamiento. Y ni siempre esa reversibilidad va a ser algo negativo siempre y cuando tenga un objetivo claro, que es una reducción progresiva no lineal. Hay un término en inglés que se llama step taper para denominar ese proceso, en la cual el treinador procura una reducción del estrés fisiológico, biomecánico y psicológico durante un periodo de tiempo. Só que cuando es con un objetivo claro, eso es bien planejado, ¿sí? Y hay una reducción progresiva y ahí es para una procura o un resultado que leve después a un efecto positivo, contrario de lo que acontece ya con estos dos tipos de entrenamiento. Hay un término que a veces se escucha de síndrome de estrenamiento, que normalmente es por abandono repentino de actividad física en atletas, sea por overtraining o por otros factores en los cuales hay síntomas clínicos como tontura, disturbios sistémicos, pérdida de apetito, sudorese, que ahí ya ven un proceso un poco más fuerte. E então, quando falamos de treinamento, há uns efeitos que podem ser a curto prazo e há uns efeitos a longo prazo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos na qual se tenta mostrar um pouco das diferenças entre pessoas ativas e atletas como tal. Então, em um curto prazo, que estamos falando até 4 semanas, um mês, o consumo de oxigênio, ele diminui em pessoas ativas de 3 a 6%, em atletas ele diminui um pouco, diminui bem mais. O volume sanguíneo, ele diminui em pessoas ativas, em atletas diminui também mais do que em pessoas ativas en esa parte inicial. Após de 2 dias sin un estímulo, ele comienza a disminuir. A frecuencia cardíaca, claro, en la medida que el volumen de oxígeno, los glóbulos vermelhos van disminuyendo, a frecuencia cardíaca también va aumentando. El volumen sistólico en ese periodo de corto plazo en personas activas se consigue mantener hasta 2 semanas. En atletas hay una disminución, a flexibilidad se disminuye bastante, hasta un 31%. El desempeño general da fuerza, personas activas disminuyen en corto plazo. Los atletas consiguen manter um pouco mais, mas a força muito mais específica, ela diminui. E a longo prazo, obviamente, a gente já começa a ver outras mudanças, na qual em pessoas ativas, após de 8 semanas, está completamente, tudo o que ganhou está completamente revertido. Então, un 100% en el estado basal, donde comenzó. En atletas, hay estudios que muestran que pelo volumen que ellos treinaron, ellos se mantienen un poco más tiempo.
tanto que eles disminuem já a este mais longo prazo, mas ainda conseguem manter mais do que uma pessoa ativa. A frequência cardíaca, na medida que vai passando o tempo que vai passando o tempo sem nenhum estímulo, ela vai retornando e vai incrementando, en el volumen sistólico y después de 12 semanas, cualquier ganho o cualquier reducción que se haya obtenido en la presión arterial pelo treinamento es completamente revertida. A veces nos trabajamos, cuando trabajamos con personas que tienen problemas de presión arterial, que se trata de regular con un proceso de treinamento, también es bueno tener en cuenta que eles se interrumpen esse processo, você vai revertir rapidamente quando eles param. E o desempenho general de força, tá? Depois de a um longo prazo, em pessoas ativas, ela diminui, se reverte quase completamente, e em atletas, eles conseguem manter um pouco mais de tempo, mas ainda assim, claro que se passa destas 12 semanas, ele vai começar a descer muito mais. E, finalmente, o que eu já tinha falado para vocês lá no início, nesse processo de reversibilidade, pode chegar-se a utilizar estrategicamente para algo positivo, que é liberar um pouco de redução de estresse fisiológico, que às vezes é importante, sobretudo quando o esportista está com cargas muito altas, de começar a ver uma redução para deixá-lo descansar, mas aí entra também em outro tipo de estratégias como tal, dentro do próprio periodização do treinamento. E então, finalmente, vamos a falar da variabilidade, do princípio de variabilidade, que são diferentes tipos de exercícios, na qual se procura um aumento de coordenação, um aumento da motivação, e eles são utilizados muito mais no período de base do que no período de trabalho específico. E essa variabilidade pode ser pode ser implementada de muitas maneiras, não só com exercícios, sino a vezes também como se trabalha com o volume, com as intensidades, com os tempos de intervalo, com a densidade como tal, que se refere mais ao descanso. Então, essa variabilidade é muito importante, além porque muitos alunos, eles terminam também, às vezes, desistindo por falta de motivação, aí afeta o princípio da continuidade, por ter o exercício, sempre o mesmo exercício. E com relação à parte de coordenação, assim, por exemplo, nós em voleibol, temos um exercício que se treina sempre a recepção de uma mesma maneira. Então, o aluno vai aprender, o esportista vai aprender e vai executar muito bem esse gesto esportivo, mas no momento que tem outras situações que não vai ser bem esse gesto esportivo, pode ter problemas. Então, aí também é muito importante trabalhar de diferentes e variar o tipo de, por exemplo, nesse caso específico, de recepções, de altura de recepção. Então, é bem importante para essa parte de coordenação estar preparados para algumas respostas que incluso não esperamos durante certos jogos ou a las quais são inesperadas, e ter a capacidade de responder a eles rapidamente.
E então, essa variabilidade também está ligada, como falei, aspectos fisiológicos e aspectos psicológicos como tal. Então, con estos tres principios, terminamos y concluimos a parte de principios do treinamento físico. Muito bem, Diana. Muito bem. Deixa eu fazer alguns comentários, assim. Para começar, vamos lá, de novo, né, gente? Ficou alguma dúvida inicial, assim? Eu vou complementar, mas... Não? Tá. Olha só, deixa eu ver. Tem uma coisa legal, assim, da gente pensar também. Primeiro, a Diana colocou aqueles exemplos que é muito bom, assim, da situação da quebra da continuidade, né? Então, uma mensagem bem clara, né? A continuidade é algo meio óbvio, né? Que é, se a pessoa para de treinar, tu quebra esse princípio e a gente sabe que perde coisas, tá? É muito importante lembrar que a Diana mostrou uns exemplos muito claros, assim, né, que sintetizam uma mensagem que vocês têm que estar prontos para dizer para os alunos de vocês. Vocês têm que usar isso como uma ferramenta, assim, quando puder, que é o seguinte, que às vezes não é tão claro, assim, mas que é super importante, que é o seguinte, que a aula ou a semana que a gente perde de treino não significa só aquela aula, aquele dia ou aquela semana de treino perdida. Nós perdemos também todo o tempo que a gente precisa para voltar ao ponto onde nós estávamos, né? Por quê? Se alguém, né? Aí um pensamento mais. Por quê? Porque quase sempre as adaptações negativas elas são mais rápidas do que as adaptações positivas, né? Então é isso, aquela curva do conteúdo mitocondrial que a professora Diana mostrou é claríssimo, né? Tu precisa de 4 semanas para voltar ao ponto em que tu estava antes de uma semana perdida. Ou seja, tu mais ou menos tu não perdeu uma semana. Uma semana foi de treino que tu perdeu, tu não estava. Mas tu perdeu 5 semanas para voltar ao ponto onde tu estava antes. E é isso que a gente tem que tentar passar para o aluno, claro, sendo claro, direto, né? Que é isso. Então, isso é muito importante lembrar. Outra coisa, assim, aí a Diana mostrou os casos em que quebram essa continuidade. Então, outra coisa, né? Não é só o faltar, né? É também errar treino. O maior exemplo de erros de treino é assim, é tu passar por um bloco de treinos, né? Um período de base geral, por exemplo, treinando força, né? Voltado para força máxima mesmo, especificamente. Tu tem ganhos de força máxima, tu treina corretamente, melhora, mas depois tu passa 4 meses treinando aeróbico, né? O caso de corredores, por exemplo. Não adianta, depois de 1 mês e meio, um cara que nunca treinou antes, treinou 2 meses só, depois de 1 mês e meio ele volta aos valores de força iniciais, né? O que acontece ali? Ali é um erro de periodização, tá? O que tu deveria ter feito é ter escolhido exercícios que dessem estímulos de manutenção, né? Porque tudo bem, eu já ganhei força que eu precisava, agora eu vou focar em outras coisas, mas aqueles ganhos de força são importantes eles ter durante o resto do período. Então, vou ter que incluir treinos de manutenção. Ou seja, resumindo, né, o que a Diana ali colocou é que não é só o faltar, é também erro de treino, erro de periodização, né? E esse exemplo que eu dei é o mais claro, né? Que mais? A Diana colocou também os exemplos que quebram esses princípios, né? Foi muito legal, ela botou ali como situação financeira, escola, ela puxou exemplos assim que a gente pode resumir eles de um modo mais geral, assim, são problemas psicossociais, que eu volto a dizer para vocês. O conteúdo principal do treino não é sobre isso, né? A gente fala dos métodos, carga, volume, intensidade, etc. Mas o treinador tem que estar muito atento para todas essas questões, tá? A Diana colocou bem ali, não adianta assim, o aluno ele tem dificuldades de recurso e coisa. Tem treinador, gente, que batalha para conseguir, na época, eu me lembro lá dos vale transporte, assim, né? Hoje não é o cartão Tri, coisa assim, mas tinha treinador que batalhava por isso mesmo, e isso aumentava as chances de dar certo.
Aí o outro diz, mas isso aí não é meu trabalho. Aí tem muito papo do treinador mais o tradicional, né? Que diz, isso aqui não é coisa minha, eu sou o mestre das cargas e coisa. Mas não adianta, porque e eu conheço, eu digo assim para vocês com muita segurança, esse perfil de treinador é o cara que diz, não, eu não tenho que falar com o diretor do clube para ficar discutindo as faixas de treino, né, os locais de treino meu. Não, isso não é coisa minha. Quase sempre esse cara que tem esse perfil é o cara que não dá certo nos lugares. Vocês podem ouvir que ele sempre é o cara que foi ferrado por algum motivo, alguma coisa aconteceu com ele, quebrou, e de novo, na realidade do treino não dá certo. E qual é a dica que eu dou? Se atentem para isso também, dentro do possível. Batalhem para se manter as coisas, os espaços, tá? Porque tudo isso não adianta. Se eu não batalhar por um local de treino lá do que eu estou fazendo, não adianta. Eu não vou ter continuidade, porque eu não vou ter o local, eu não vou ter a possibilidade de treinar aquilo lá. Não me adianta. Tudo isso tem a ver com continuidade. Tá? E a Diana colocou ali bem, assim, a gente não é um assistente social, a gente não é psicólogo, mas a gente tem que estar atento para essas coisas e, dentro do possível, se mexer um pouco, sim. A ficar atento e ver, dentro das nossas possibilidades, como a gente pode mudar essas situações para que as coisas aconteçam, resumindo, né? Ok. A Diana falou também do princípio da variabilidade, vamos pensar assim. O princípio da variabilidade, ele tem ele tem o seu contraste, vamos chamar assim, não está me faltando uma palavra melhor, mas vamos pensar assim, um antagonista dele, tá? Que seria mais ou menos, por exemplo, o princípio da especificidade. O princípio da especificidade vai dizer que nós temos que treinar coisas que são semelhantes ao nosso objeto fim, né? Não sei se vocês lembram lá o exemplo do nadador que saía para correr há 30, 40 anos atrás, e corria demais, né? Hoje a gente sabe que não é assim, que não dá, porque as transferências para aquilo que a gente precisa, que é nadar, no caso, não são tão boas. Então, quando eles vão fazer a base geral, os nadadores nadam, né? Só que, claro, em volumes maiores, não é em ritmos de provas tão específicos para ele ganhar uma base geral melhor. Ok, as coisas mudaram, estão mais específicas, né? Agora, claro que a gente tem que cuidar, porque eu falei para vocês, na era pré-científica do treinamento, há 100 anos atrás, não sei se eu já comentei isso, mas acho que sim, maioria dos atletas treinavam fazendo apenas a sua prova. Tá? Parece até engraçado, mas assim, corredores de 5.000, isso eu estou falando há 100 anos atrás, tá? Lembra? Mudou, mas assim, os caras eram corredor de 5.000, o que eles faziam era correr provas de 5.000. De vez em quando eles saíam a correr, né? E assim eles se adaptavam. Depois aparece toda a base do treinamento esportivo e a gente faz todas essas modificações. Hoje a gente está vivendo uma volta para essa direção. Claro, não é lá direto, mas a gente está fazendo coisas mais específicas do que fazia 10, 20 anos atrás. Ou seja, há sempre uma oscilação de coisas que são mais variáveis e coisas que são mais específicas. Existem essas tendências. E aqui eu não tenho uma receita de bolo para dizer qual é a certa. O que é importante para vocês é vocês terem claro essas duas situações em que eu vou ter que jogar, eu vou ter que fazer um pêndulo de um para o outro. Né? Exercícios que são mais específicos, ou seja, vão ser mais, de certa forma, mais semelhantes àquele objeto fim, então não vou variar tanto, porque é aquilo lá que ele precisa, né? E exercícios e métodos de treinamento que vão envolver coisas mais básicas, né? Que não são tão específicas. Elas variam mais, porque são padrões de movimento muito diferentes. Então, treinamento na sala de musculação, quase sempre treinamento de força com equipamento, são exercícios que são muito variados, né? Porque eles não são semelhantes ao objeto fim. Dificilmente vai ter uma prova esportiva ou ações de saúde que tu faça numa máquina de equipamento de musculação. Não quer dizer que tu não faça, tu precisa fazer em algumas fases treinos nessas máquinas, mas nós vamos ver depois em treinamentos de força que todo treino de força correto, ele deveria meio que dirigir as pessoas também para executar treinos de força mais específicos. Tendencialmente, com o tempo, tem que levar eles para pesos livres, que são geralmente mais semelhantes ao que nós precisamos no dia a dia,
para a saúde, por exemplo. Então, eu tenho um exemplo claro, aquele dos abdominais, né, naquelas máquinas lá, né, eu brincava que era dos AbShaper, mas é uma marca só, mas é a que aparecia na TV, né, fazia lá no AbShaper. Eu me lembro, minha academia lá que eu trabalhava tinha 30 desses, e ainda o dono da academia só botava mulher bonita na frente desses abdominais, bem na frente com esses AbShaper, assim, todos, né? Era a coisa mais machista, vocês podem imaginar o que era um modelo ali de saúde que se trabalhava naquela academia. E aí faziam só com aquela máquina, e o cara dizia, tem que usar porque isso mostra que a academia é boa, né? Mas o que acontece também? De novo, é muito boa essas máquinas porque ela controla, né, todo o trabalho ali, muito de abdominal e muitas vezes estabiliza a cervical, né, e ajuda a manter uma postura correta, né, a não forçar muito o padrão de movimento para alunos que não são muito acostumados a fazer abdominais. A gente sabe que tem um fator até pedagógico ali. Só que o problema é que se tu deixa o aluno treinando 6 meses, 1 ano, só naquela tipo de máquina, ele fortalece muito o abdômen e quando ele tiver que fazer uma ação que é natural, que é se levantar da cama, por exemplo, ele está com, imagina a cadeia muscular dele, está totalmente desequilibrada, né? Ele está com o abdômen, que é um ferro, é uma máquina, e a cervical está toda solta, porque está há anos adaptado a ficar num troço lá, quase parado. Então, é aí que começa a aparecer riscos, né, até de problemas mesmo, de problema muscular, dor, coisas assim. De novo, o que a gente precisa fazer? Se quer usar a máquina, usa um tempo, mas, por favor, sai dela depois. Depois tem que ir para peso livre, tem que fazer abdominal mesmo, né? Não tem muito mistério, com cadeia completa, coisa assim, treinando técnica, aí tem todos os... Também a gente vai falar mais para frente. Mas, ou seja, isso mostra também até essas questões. Ou seja, eu vou fazer só abdominais também, livres? Não, eu posso variar exercícios, né? Eu posso fazer sequências que fortaleçam mais regiões específicas, variar movimentos, porque eu vou estar pronto também para os problemas da vida real, que é com a variação de movimentos mesmo. Eu não me levanto sempre da mesma forma, eu tenho tarefas complexas no dia a dia, eu não sou um robô, e a mesma coisa é para os esportes, né? A gente vai ver que nos esportes, a Diana deu o exemplo muito bom do vôlei, né? Aqueles exemplos de controle motor, tu aprende de um jeito, fica ok, mas na hora do jogo, tu não vai ter sempre a bola naquela altura ideal, etc. Tu tem que estar pronto para situações adversas, realizar técnica até em situações que não são aquelas ideais que a gente aprende no livro, como o básico, e isso nos prepara para o jogo, né? Isso se aplica para tênis, para um monte de esportes, né? Para todos, eu diria até. Então, tem essas questões. A Diana colocou bem, ou seja, a variabilidade, ela um pouco que contrasta ou antagoniza com o princípio da especificidade. Não existe uma certa e uma errada. O que existe são predominâncias que eu vou precisar fazer ao longo do treino, ou das fases de anos de treino. Então, por exemplo, a gente sabe que nas fases de formação de alunos, de atletas, eles precisam ter variabilidade mesmo de movimento. Então, a especialização precoce a gente tem que tentar evitar. Então, não adianta, o aluno com 5 anos, é bom que ele faça mais esportes nos primeiros anos ali de formação, e ele vai se especializar mais longo. Aí eu não vou entrar em números, porque também não é minha área de estudo, mas 13, 14 anos, e antes deixar ele experienciar mais esportes, né? Quase sempre isso ajuda muito, e a gente está vendo um monte de casos aí de gente que depois até para o atleta de alto rendimento virou bem um pouquinho mais velho, mas ajudou ele a ter uma base boa de vários esportes. Isso também tem a ver com variabilidade. Mas lembrem só que esses exemplos que eu dei, eles meio que demarcam a necessidade da variabilidade. Agora, eu posso pensar também em especificidade. Também eu tenho que cuidar com o excesso das coisas, né? Quando eu chego em algumas fases, e aí eu já quero ser um 16, 17 anos, eu tenho que ir lá para um certo esporte, e meu aluno faz 3 modalidades a la louco, e cada mês ele muda uma ou duas, bom, daqui a pouco tem que ver bem o que ele quer. Se ele precisar ir para o alto nível, ele vai precisar fazer algumas escolhas. Ele vai precisar também ter uma carga um pouco diferente para ter essas adaptações, que vai envolver um pouquinho mais de repetição para aquelas coisas, né? Então, mas vejam só vocês, até no alto rendimento eu preciso ter variações. Isso é uma outra regra. Eu conheço pessoal na academia e os Forrest Gump da vida, vou de novo para aqueles exemplos, sendo sempre meu saco de pancada, né? Ideal. E eu conheço de gente que está há 1 ano, 2 anos só fazendo a mesma coisa. Os caras que fazem mais ou menos 10, 12 exercícios na musculação e os Forrest Gump que só sabem correr 1 hora.
tá? Eu vou botar assim 1 hora, que nem isso, eles são bons, né? Se é o Forrest Gump de raiz mesmo, eles fazem qualquer coisa. Eles saem e param quando eles querem, tu nem sabe direito o que eles fazem e onde eles foram, assim, que é a coisa mais louca do mundo. Mas tem uns que são ali, que nem os meus ex-colegas de quartel, né? Gostam de fazer 1 hora, porque treinava assim, então acham que tem algum segredo ali nessa hora, né? Então, o cara está há anos fazendo 1 hora ou está há anos fazendo 12 exercícios de musculação. De vez em quando varia 1 ou 2, né? Tem algo errado aí. Para qualquer coisa que a gente possa pensar, é para a saúde. Assim, eu vou dizer para vocês, o marombeiro, se o cara fosse trabalhar com levantamento de peso, exatamente porque ele quer o alto rendimento de uma coisa específica, que é repetitiva, não é muito variada, estaria errado fazer 12 exercícios. Eles mesmos variam, os bons treinos fazem, eles precisam ter base de treino melhor para isso, eles precisam equilibrar ter os equilíbrios musculares corretos, então eles têm que variar grupos musculares que vão trabalhar numa outra dimensão, em amplitude um pouco maior, até nisso. Então, nem eles fazem isso. Por que o marombeiro lá do fundo de quintal deveria, né, tá fazendo? Não tem motivos. Ou seja, estão quebrando com princípios gerais. Eu nem estou falando de detalhe, mas princípios gerais que a Diana mostrou aqui, que acho que está bem, bem claro, né? É isso, pessoal. Fechei aqui. Eu queria só adicionar exemplos, só a parte de ser velho aqui, né? E adicionar mais uns exemplos. Ficaram com dúvida? Alguma coisa que não ficou clara? Ou, às vezes, de um jeito que se fala que parece que é só isso e tal? Ó, já. Diga, Carol. Eu tenho uma dúvida, não, vocês devem falar bastante sobre isso, mas como eu sou da dança, sobre, tipo, férias. Quanto isso é importante, porque já que estamos falando da continuidade, né? Em algum momento seria importante tirar umas férias, assim, para o corpo. Sim. Sim. Digamos, num período longo, né? Que a gente tira férias, mas eu acho que a gente tira férias de uma forma errada, tipo, férias de 2 meses. É muito. 2 meses é um pouquinho demais. Mas mesmo 2 meses daria para se pensar, dependendo do que tu faz nas férias, né? Depende, né? Tem cada louco com seu... Mas assim, ó, de qualquer jeito, o que há, tá? Existe na periodização, né? O nome já diz, períodos grandes, né? Um deles é o período de transição, acho que eu já falei em aula. É o período do descanso, tá? Vou resumir assim. É aquele onde as cargas têm que baixar no macrociclo. Depois de 1 ano ou depois de 6 meses, eu deveria baixar bastante a carga. Inclusive, ter uma espécie de destreino mesmo, em certo ponto, porque isso vai me ajudar para ter novas adaptações lá na frente. Então, tenho que ter. Elas duram de 15 dias a 1 mês. Isso é o mais comum. É muito raro menos disso. Talvez atleta olímpico, às vezes fica 1 semana só, ou 10 dias, mas o mais comum é 15 dias a 30 dias. Acima de 30 dias, aí começam os problemas que a Diana comentou ali, tá? E resumindo, realmente pode ser demais. De novo, como a dança tem elementos, capacidades coordenativas, eu não sei bem como é que são esses processos de estreino, talvez não sejam tão graves assim, porque depois de anos que estabelecem níveis muito altos de coordenação para certos movimentos, ficar 2 meses destreina bastante, pode recuperar. Mas mesmo assim, talvez não. Aí eu teria que ver mais com cuidado. Mas me chama a atenção, eu não faria. Se eu fosse um preparador físico e começar a trabalhar com a dança, é quase certo o que eu faria, assim, né? Encontraria estratégias de treino nesses 2 meses. Assim. Colocaria como uma meta, olha, 1 mês tu vai ter que fazer tais coisas, vai ter que te manter fazendo, vai levar essas borrachinhas e tu vai ter que fazer tantas repetições, com tanta coisa de, talvez, caminhadas junto, sistematizadas mesmo, assim, tá? Inclusive com prescrição mesmo, assim, ou regulações bem claras, ó, tem que caminhar no mínimo 4 vezes por semana, a tanto, sabe? Para dar uma carga mínima, de novo, só para evitar tanto desse treino, porque 2 meses é bastante, tá? É bastante. Então, eu te diria isso, tá? Mas com um cuidado, depois tentando entender isso que a Diana mostrou. Mas quanto tempo é os aspectos coordenativos? Eu não sei te dizer de cabeça mesmo, mas me chama a atenção. E daí isso, assim, ao mesmo tempo... diga, Diana, quer complementar? Vai lá, depois eu falo. Desculpa, sim. Há vários estudos que mostram disso que eu falei, de destreinamento, mas destreinamento controlado, destreinamento que é com um objetivo claro, que é mais para descanso, sim? Onde incluso manter esses estímulos mínimos durante ese periodo de descanso
ayuda a mantener, ¿sí? A no tener esa pérdida total por una interrupción abrupta o total de actividad. Tú disminuyes, tú vuelves treinando, mas da un periodo de descanso, mas no es una quiebra inmediata, sino que es gradual. Llega un punto de descanso y ahí ya cuando otra vez volte comienza el periodo de treinamento. Claro que o profesor falou especificamente dessas habilidades coordenativas, mas em dança não se trabalha só coordenação, vocês também precisam de uma base cardiovascular para manter uma base aeróbica para conseguir manter, então também vão precisar de uma base de força também, então eu acho que é importante, dá para ver esse tipo de artigos ou algo com relação à dança especificamente. Ah, legal. É isso aí. É isso aí. Tem que cuidar com isso. Um exemplo que a Diana falou bem, assim, quando tem lesão, por exemplo, né? A importância de se fazer um estímulo mínimo em fases de destreino, porque isso ajuda muito a diminuir a curva, né? Então, a Diana deu exemplo ali, não vou... Mas, assim, ó, no caso da lesão, por exemplo, é muito comum quando a pessoa está fragilizada mentalmente, porque tem isso, né, Carol? A gente chama de atratores, assim. O aluno começa a sair do seu meio de treino e, às vezes, ele se bloqueia, assim. Ele foge do atrator e ele vai para o atrator do estilo de vida totalmente sedentário. Tem gente que é assim, 80, e só a teoria da complexidade explica essas coisas nossas, né? E é comum mesmo. Uma das situações que é assim é lesão, quando o cara está ativo, etc., e tem uma lesão, ele tem que parar. Às vezes coisa até grave mesmo, fratura um braço, luxa, coisa assim. O que acontece? Ele tem um baque mental também, social, né? Ele para de estar naquele ritmo, imagina, tem tudo ligado à endorfina, a autoimagem cai, ele para de falar com muita gente, tem essa desgraça toda. E até a fragilização mesmo da lesão, né? E aí entra a história do profissional de saúde. A gente tentar dar algum estímulo para ele, assim, nessa fase. Ele tem que estar se recuperando de uma cirurgia, etc., mas será que não dá para usar membro inferior, membro superior? Exercícios ginásticos, sabe? Cadeira extensora no sofá, faz repetições, sequências, assim. E aí eu estou falando, não é de atleta, estou dizendo no caso da saúde geral. A gente deveria estar cuidando mais disso, assim, né? No envelhecimento, então, nem se fala, tudo isso mexe muito, assim, porque, de novo, aí é o que a Diana falou, mas em níveis piores, porque muitas vezes é o idoso que mal consegue caminhar e aí ele fratura uma coisa, daqui a pouco ele para. E aí, quando ele para, ele já mal consegue se levantar, porque ele já tem um nível de força já baixo, né? Então, aquelas variações são terríveis. E aí a gente precisa mais ainda dar estímulos para ele também. Cuidar disso. E, de novo, muitas vezes a saúde tradicional não olha para isso. Vai olhar para o... Não, ele tem que botar tala e permanecer imobilizado. Mas é o cotovelo, é o tornozelo que tá machucado. E o resto do corpo está tendo essa degeneração geral, assim, que não é nada bom para a saúde, né? Então a gente tem que também arrumar. Isso é só para complementar, a Diana puxou, que eu acho que é bem importante. Tá? Fases de lesão ou redução de carga, mudanças de padrão, de estilo de vida, é muito importante o profissional de saúde que está trabalhando com aquele aluno pensar em alternativas, essas que a Diana falou mesmo, às vezes até, olha, exercícios básicos, assim, que tu sabe que não está longe de ser o que ele fazia, provavelmente, mas isso ajuda demais, né? Ajuda demais, porque está nessa curva de descendência, assim, então tu evitar ela já ajuda muito, né? Isso para um caso extremo. Agora, tá, a Diana falou ali dos casos simples mesmo, de destreino e tal. É muito importante eu estruturar isso aí. Mais dúvidas, gente? Todo tranqui? Então, vou parar de gravar aqui. Gente, a aula que vem,